Cristo, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. A igreja está bonita. Glória a Deus. O povo está cheio de Deus. Aleluia. Varão que deu o devocional aqui já, né? O Senhor está falando através dos louvores. O Senhor começou a falar contigo lá na sua casa. Amém. Porque o desejo está aqui, quem coloca é Ele, quem ouve o Senhor no meu coração. E através dos meus louvores, a palavra devocional, através de tudo que está acontecendo aqui, não perca a oportunidade de ouvir o Espírito Santo falar contigo e falar comigo neste lugar, porque grandes coisas tem Ele para poder continuar fazendo o que Ele já tem feito. Amém? Pastor Paulo se encontra? Pastor Paulo também, agradecer pelo carinho, a oportunidade que nos recebe, agradecer a oportunidade do pastor Rico, que nos convidou. Muito obrigado por estar nesse altar, por sempre receber a gente, nossa família aqui. E amigos, nosso amigo aqui, de infância. O amigo lá, o Breno, está guardado lá na porta, glória a Deus. Olha só, então, já está frutificando. Deus tem dado frutos dessa obra. Meu amigo Marcos, estava sentado ali da outra vez, ouvindo a palavra, e hoje está ali, guardado na porta, recepcionando as pessoas, fazendo isso do Senhor, dando fruto, porque às vezes as pessoas pensam, eu estou aqui na porta, eu estou limpando a igreja, eu estou aqui no culto. Não, o sorriso dele, a afeição do Espírito Santo na face dele, faz aquele que está lá fora desinteressado entrar para conhecer o Deus vivo. Ele com o rosto regocijando ali alegre, pessoas lá fora sem esperança, entra por causa dessa atitude. Isso é dar frutos. Amém? Campanha frutificar, eles é terceiro elo hoje. O Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui, e eu queria compartilhar uma palavra, uma breve palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração é dada a Ele neste lugar. Gostaria de estar lendo no tema da campanha, João capítulo 15, no versículo 8, para a glória de Deus. Amém? Amém, geladinha. Glória seja dada a Jesus. Vamos encontrar aqui, amém? Amém. Glória a Deus. Outro amigo ali, eita, glória a Deus. João capítulo 8, capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Vamos ver tudo junto? 1, 2, 3. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Pode se sentar em nome de Jesus. Senhor, nesta noite, fala com o teu povo, Pai. O seu povo nessa noite está aqui sedento da tua palavra, da tua voz, e a sua palavra é inerrante. Eu, como homem, ser humano, sou falho. Depende da sua misericórdia. Não sei pregar, não sei falar, não sei cantar. Não sabemos mesmo que quem sabe todas as coisas é o Senhor. Por isso, nessa noite eu te peço, usa por misericórdia e bondade, ó Deus, a minha vida, para transmitir para os meus irmãos aquilo que o Senhor já tem falado no meu coração. Porque nós precisamos da orientação que vem do céu. Porque os dias são maus, o inimigo tenta contra a nossa vida, mas o teu nome em tudo é glorificado, porque em todas as coisas, somos mais que vencedores. Aleluia! Nessa noite eu estou feliz de estar mais uma vez nessa igreja para adorar o nome do Senhor. O Rick diz, nós somos amigos de longas datas, para a glória de Deus. O cenário não era tão favorável anos atrás, mas o Senhor nos uniu com um propósito maior, porque a vontade do inimigo, irmão, era fazer a divisão, a separação, o ódio, a mágoa, lá atrás, lá no mundo. Mas o amor de Cristo nos uniu. O amor de Cristo nos trouxe aqui para um propósito maior. E podemos dizer, somos fruto dessa presença gloriosa que é do Senhor Jesus Cristo. E hoje nos tornamos amigos e irmãos. Estamos aqui cumprindo o Evangelho. Você consegue entender? Porque algumas coisas lá atrás estavam dando errado. Porque algumas coisas lá atrás pareciam que não era favorável. É porque eles estavam dando a contramão da vontade de Deus.
Senhor nos deu essa oportunidade de nos fazer amigos e irmãos. E tem amigos que jamais chegaram quilômetros à vida. Então eu sou privilegiado nessa noite. Irmãos, em João capítulo 15, versículo 8, vamos lendo. Jesus está ali orientando os seus discípulos. Está contando, aleluia, através dessa metáfora da videira, dizendo que Ele é a videira verdadeira e que os discípulos eram os ramos e o Pai é o lavrador. E Ele dizendo que Ele é a videira verdadeira, como o nosso irmão, qual é o nome do irmão que deu o devocional aqui? Iago. O irmão Iago falou, através do Espírito Santo da palavra, a palavra sempre permanecer. Você vê que ele enfatizou a palavra permanecer? E Jesus estava dizendo, dando esse exemplo para os discípulos, para ensinar para eles a importância de permanecer junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que ainda iria vir, porque Jesus iria para o Pai, iria vir o Consolador para ficar com os discípulos. E ele estava ali orientando acerca da importância de estar ligado em Deus, de estar ligado em Cristo. E nesta noite, ele focou várias vezes a palavra permanecer. E os discípulos foram ensinados ali que Jesus sendo a videira verdadeira, o Pai sendo o lavrador, e nós, que somos a extensão dos discípulos, sendo o ramo, o lavrador, ele tem autonomia para fazer o que ele quiser, para podar, para dar crescimento, ou para cortar e lançar fora. E ele está orientando os seus discípulos para dizer para eles que eles deveriam permanecer, aleluia, no amor de Deus. Ao decorrer desse capítulo 15 inteiro, Jesus já está dizendo para eles: permanecer em mim e permanecer no meu amor, para que a vossa alegria em mim seja completa. No versículo 15, no capítulo 15, no versículo 11 ali, vem dizendo, tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Ele está dizendo para os discípulos: não há felicidade longe da minha presença, não há felicidade verdadeira longe dos meus ensinamentos, da minha vontade. Ele usa a videira para poder simbolizar a união dos discípulos com o Pai e com o Filho. O Filho, aleluia, é a videira que nos dá vida, e vida com abundância, e vida eterna. Os dias vão maus, irmãos. Essa passagem vem nos ensinando que precisamos estar plantados mesmo na presença do Senhor, na casa do Senhor. Eu gosto muito do Salmo de número 1, e eu já citei aqui algumas vezes que eu tive aqui. O Salmo do número 1 vem dizendo que bem-aventurado é o homem, bem-aventurados somos nós, que não andamos segundo o conselho de pessoas ímpias, que não assentamos na roda dos escarnecedores, e temos o prazer na lei do Senhor, ou seja, na palavra dele, e meditamos nela de dia e de noite. Talvez não estamos lendo de dia e de noite a palavra, mas a palavra, como Davi disse, ela tem que estar escondida no nosso coração, porque no momento que nós estamos no trabalho, no momento que estamos na rua, no momento que estamos numa reunião de família, a palavra de Deus está no nosso coração, transbordando e alcançando pessoas que estão ao nosso redor. Porque aqui vai dizendo que o diácono não pode ser dado ao vinho, não pode ser de palavra torpe. E se você e eu estivermos cheios da presença e cheios da palavra do Senhor, aonde nós estivermos, pessoas vão perceber, ao mencionar, aleluia, alguma palavra, a nossa postura, vão entender: tem algo diferente, tem algo diferente, tem algo diferente. É o que? É a presença do Senhor, porque escolhemos nos encher da presença, e para ser cheio da presença, é preciso estar na videira verdadeira, que é Cristo. No dia que eu quiser ser árvore, está dizendo ali, Ele é a videira, e eu sou o galho, ramo. Eu sendo o galho, você sendo o galho, já é o suficiente, porque o galho vai estar ligado na videira. O galho na videira, ele produz frutos bons, mas o galho que não produzir fruto, ele vai cortar e lançar fora. E como o irmão leu aqui, o galho de si mesmo não pode produzir fruto algum, não pode nada fazer. E ao decorrer da passagem de João 15 vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Eu estou aqui hoje por causa da misericórdia dele. Você está aí hoje por causa da misericórdia dele. Este louvor foi cantado hoje por causa da misericórdia dele. Não é porque nós somos bons, não é porque nós sabemos fazer, é porque nós sabemos: Senhor, seja comigo, seja com a tua igreja,
E é o momento da poda. O momento da poda não é mais a quantia que você recebia, churrasco na sua casa, amigos. Não é. No momento da poda, Deus te limita para te provar o seu caráter. No momento da poda, Ele está permitindo algumas pessoas ir embora. No momento da poda, Ele está fazendo você ficar na escassez mesmo, na dependência dEle. Porque você ia com dinheiro no bolso, você ia com um emprego top, você ia com a saúde lá em cima. A gente vai lembrar de orar da forma que tem que orar, a gente vai lembrar de agradecer da forma que tem que agradecer. Muitas das vezes é aquele pão dormido mesmo, muitas vezes é aquele café arrebentado mesmo. É porque o nosso pai é ruim? Não, é o nosso pai podando para forjar o nosso caráter, para nos ensinar a ser um missionário. Porque no dia que você estiver num momento de escassez, lá, num lugar deserto, e alguém dizer, tem um pão dormido aqui, você vai dizer, eu vou alimentar e vou dar graças a Deus, porque eu aprendi, aleluia, na escassez, e aprendi a adorar a bonança. A poda, ela vem de vários sentidos. Meu Deus, eu não posso ter de R$2, parece R$200. Tem gente que fala, eu preciso vou pedir para aquele irmão me emprestar R$100. Aí você vai dizer assim, não, mas nosso Deus nunca viu justamente de água pão, nem sua descendência passar fome. É verdade, mas nós somos provados muitas das vezes, para Deus ver se nós vamos murmurar, irmão. E aí quando a gente confia nele, estando na videira que é Cristo, se nós estiver na videira, enraizado na videira, plantado em Cristo, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai falar no meu ouvido, fica tranquilo que eu estou trabalhando, fica tranquilo que eu abri meu mar vermelho, o povo passou em terra seca, fica tranquilo que o povo vai comer a carne, e eu me sou glória subir no céu, fica tranquilo, porque o povo maná descia no céu para alimentar o meu povo, fica tranquilo, porque ela vai sair da rocha para ser a sede do meu povo, fica tranquilo, porque essa poda não é para te matar, essa poda é para você crescer. Eu vou pedir R$100 para um amigo emprestar, mas o Senhor vai te fazer passar no vale, e você vai chegar no seu serviço, não, Leão. Hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou produzir, porque muitas das vezes, irmão, nós estamos quebrados. E vem o desânimo, há uma batalha espiritual. Tem dia que pessoas falam assim, eu vou por causa do compromisso que eu tenho com Deus e com a minha família. Mas tem dia que você não tem força para levantar para ir trabalhar. Tem dia que você fala, pô, eu poderia pintar essa igreja num dia. E assim você pinta uma parede. Há uma batalha espiritual sendo travada, porque os dias são maus. Aí nós deixamos de jejuar, nós deixamos de orar, nós deixamos de ler a palavra, nós deixamos de buscar o direcionamento do céu. E aí vai voltar o pão, e aí vai voltar a providência, porque nós estamos fora da videira. Mas tem duas condições de você passar por esse vale: é estando confiando no Senhor, porque há momentos que vai ser o Senhor me provando e te provando, como eu disse, mas tem momentos que a responsabilidade é minha e sua, porque em momentos de dificuldades negamos Jesus, em momentos de dificuldades fazemos igual Pedro, vamos para uma fogueira, aonde o homem produziu aquela fogueira, e sentindo frio, aleluia, estamos indo naquela fogueira ali, nos aquecendo, e nem lembrando que Jesus existe, e neste momento de escassez, este é perigoso, porque ali não é a aprovação de Deus, ali é a minha desobediência, é a minha vida que se virou contra a vontade do céu. Eu queria compartilhar contigo nessa noite, para eu e você darmos frutos, nós temos que estar alicerçados e plantados numa videira verdadeira que é Cristo. Aleluia. Em João capítulo 18, no versículo 16, Pedro, ele vai para uma fogueira, Jesus agora foi capturado, Jesus vai ser interrogado, e Pedro nega Jesus. Aleluia. Eu quero ler aqui o capítulo 17, capítulo 18, no versículo 16. João 18, 16. E Pedro estava da parte de fora à porta, e saiu então o discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também discípulo deste homem? Disse ele: não sou. Pedro nega pela primeira vez Jesus. Jesus já tinha falado: Pedro, antes de ficar no canto 3 vezes, antes de ficar no canto, tu vai me negar 3 vezes. E às vezes é Deus nos provando, como eu disse, na escassez, no momento difícil de prova, Ele nos podando para nos deixar mais fortes. Mas tem momento que é responsabilidade minha e sua, porque nós afastamos da presença, nós afastamos da orientação. Era para você trabalhar aqui, você quis trabalhar aqui. Era para você aceitar esse
discípulos, ele negou e disse: não sou. No 25 ele nega de novo. Aqui vai dizer no texto que os homens fizeram uma fogueira para se aquecer do frio. E Pedro está sentado naquela fogueira ali. E foi perguntado mais uma vez: tu é discípulo dele? Ele disse o quê? Não sou. Quando a dificuldade chega, quando a perseguição chega lá no trabalho, quando a perseguição chega dentro do meio da nossa família, o que a gente faz? A gente nega a nossa fé. A gente fala: não, eu não sou. A gente recua. Pedro ali está com medo. Pedro ali está amedrontado. Pedro ali está na covardia. Pedro está ali vendo o seu mestre ser capturado. Pedro que andou com ele. Pedro que assentou na mesa com ele. Pedro que andou sobre as águas com ele. Agora Pedro diz: não sou discípulo dele. E no 26, e um dos servos do sumo sacerdote, perante daquele a quem Pedro cortou a orelha, disse: não te vi no jardim com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Aquele homem que Pedro, quando for capturar Jesus, Pedro arrancou a espada e cortou a orelha dele. E Jesus foi lá e ensinou para Pedro que não é assim, não é na costa do braço, não é no fio da espada. Jesus pega e restaura a orelha daquele soldado mau, daquele homem, o mau. Nessa cena, o parente daquele homem pergunta para Pedro: não te vi lá no jardim com ele? E Pedro disse: não sou eu. E o galo cantou. E Pedro lembrou de que o mestre tinha falado: você vai me negar 3 vezes antes que o galo canta. Quando o galo canta, Pedro lembra: meu Deus, eu neguei verdadeiramente ele 3 vezes. Mas não lembro aqui 3 vezes Pedro falando eu não sou? Mais ou menos, Pedro falando não sou? Nós negamos ele muito mais vezes que Pedro, quando nós nos acovardamos diante das perseguições, quando a gente nega a eficácia do Evangelho para poder nos esconder e dizer que não somos capazes. Não somos capazes na nossa força, mas na força dele somos mais que vencedores. Pedro, pela terceira vez, nega o mestre, nega aquele que deu certeza de que um dia a iria se entregue na mão de nossos senhores, mas no terceiro dia ele ia ressuscitar. Pedro está negando aquele, aleluia, que curou, aleluia, coxo, que deu vista cego. Pedro está negando aquele que provou de inúmeras provas que ele é o Cristo, ressurreiu o Cristo que foi enviado para salvar o povo. Quantas provas ele já deu para a gente, que ele é conosco, quantos livramentos ele já nos deu, quantas providências ele já veio em nossa vida. Mas nós, no momento de medo, no momento de escassez, a gente recua, a gente nega, a gente amedronta, e isso não agrada o Senhor. Mas essa noite eu estou falando isso num tom de crítica, num tom de apontamento, porque se nós estivermos no lugar de Pedro, talvez o medo ia tomar o nosso coração, porque em algumas circunstâncias o medo toma o nosso coração. Mas o que eu quero dizer nessa noite é que Pedro, aleluia, é um ser humano como eu e você. Pedro, eu não estou julgando e apontando que Pedro pecou, não. Eu estou dizendo que Pedro, aleluia, poderia ter refletido, pensado melhor. Peraí, quem está comigo, aleluia, é aquele, aleluia, que foi enviado do Pai, que em tudo obedeceu. É aquele que testificamos maravilhas e prodígios, aleluia, através da vida dele. Eu não estou querendo aqui dizer e apontar que Pedro está errado, não. Mas Pedro, aleluia, perdeu uma grande oportunidade. Aleluia, Pedro, aleluia, foi avisado Pedro antes do galo cante, que será me negar 3 vezes. Eu não estou criticando aqui Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro, ele chora amargamente. Pedro se arrepende amargamente. E agora Pedro, aleluia, é orientado a não se assentar de Jerusalém, até que o alto fosse revestido de poder, não só ele, mas os 12, aleluia, e ali perseveraram unânimes em oração, perseveraram. Quem permanece na videira e persevera em oração, gera fruto. Quem permanece na videira e persevera em oração, gera frutos, e frutos bons. Jesus disse: eu vos enviei para que paz e deis bom fruto, e o vosso fruto permaneça. Estar no lugar de Pedro não é
De repente foi o ato de Deus, mas eles tiveram que perseverar na oração. Diga, perseverar na oração. Quem está na videira tem vontade de chorar. Quem está na videira tem vontade de beber. Quem está na videira tem vontade de jejuar. Quem está na videira tem vontade de falar do amor de Deus. Quem está na videira tem vontade de trabalhar para Ele. Quem está na videira não fica parado. E quem está na videira produz fruto e arrasta pessoas para este lugar. O Pedro que estava lá negando não era o mesmo. Depois de Atos 2, Pedro nunca mais foi o mesmo. Frutificar é a campanha. Nós devemos frutificar quando a gente quiser ir Pedro, chorar amargamente por vezes que negamos e negligenciamos a vontade do Pai. É preciso nessa noite nos arrepender da inconstância na oração, nos arrepender de alguns posicionamentos que estão vivendo, algum vento que está chegando na nossa casa, algumas situações que estão chegando na nossa vida, porque nós escolhemos retroceder. É nós que escolhemos retroceder. É bem verdade que algumas ervas daninhas vêm sobre a nossa vida. Sabe aquela árvore bonita e vem aquela erva daninha que não suportar o crescimento daquela árvore? É bem verdade que às vezes alguém se levanta. É bem verdade que às vezes alguém calunia. É bem verdade que às vezes alguém faz biquinho pra gente. É bem verdade que às vezes alguém faz igual um tanque de emergência, pula na nossa frente. É bem verdade, mas nessa noite eu quero te dizer: se você está na videira, querendo um homem ou não, você irá frutificar. Você irá frutificar. Porque ele disse: eu sou a videira e meu pai é o lavrador. O ramo que não dá fruto, ele corta e lança fora. Só dá fruto quem ama, só dá fruto quem está com fruto do Espírito exalando dentro de si, que é o amor, a paz, a amabilidade, a dignidade, a mansidão, o domínio próprio, a temperança. Quem está na videira produz todos esses frutos. É o amor que nos faz estar aqui. É o amor
alguém que está prestes a suicidar. Isso é gerar fruto, é sair da covardia que Pedro estava, é sair do estado de negar Jesus e aceitar esse chamado, e aceitar essa vontade de Deus para mim e para a sua vida, porque a vontade de Satanás é nos matar, a vontade de Satanás é nos tragar, a vontade de Satanás é triturar a minha e a sua vida, a vontade de Satanás é acabar com o seu casamento, a vontade de Satanás é que você não cante mais aí no mundo moral, é que você não vai na parte do louvor, é que você não canta mais, é que você desiste, é que você fala, eu vou cantar isso aqui, porque esse eu já conheço, mas quando você está na videira, ele dá intimidade, vai cantar um louvor de adoração, que vai levar ele a cantar e adorar, que vai cantar um louvor de evangelismo, que vai fazer aquele que está prestes a ir embora como filho pródigo, a permanecer na casa do Pai, porque o importante não é nós, o importante é Ele, a glória dele, a presença dele, e ele restaura e renova, por isso agora no coração, agora para porque Sansão não precisou de muito não, Sansão só tinha uma queixada, aleluia, de jumento, mas o Espírito Santo estava com ele, e com aquela queixada, Sansão matou meu homem, ei homem, quando abrir a minha boca vai me adorar, eu curo, quando adoras o meu nome, eu renovo, quando adoras o meu nome, eu passo, porque eu sou Deus, e eu me agrado, e eu me agrado, e eu me agrado, e eu me agrado, abre mesmo a boca, porque Satanás é nos suprimir, Satanás é tentado nos parar, tentado nos calar, não vou fazer mais, não vou cantar mais, tá? Não deixa pra lá, outro vai, não, ele escolheu você, ele escolheu você, ele escolheu você, ele escolheu você, ele escolheu a minha vida, e eu não sou merecedor. Pedro agora não aguenta mais. Às vezes negamos Jesus sim, com as nossas atitudes, porque nós, naquele momento de aflição, querendo que as coisas se resolvem, a gente negligencia, a gente não ora, a gente toma decisão precipitada, igual Abraão e Sara tomou, quando tomou Agar para ser, aleluia, aquela que ia dar o filho de Abraão, mas não era aquela promessa, a promessa era que Sara, aleluia, iria gerar, e às vezes fazemos como Sara e Abraão, precipitamos, colocamos nossa mão, negamos a vontade de Deus, às vezes acovardamos mesmo, mas hoje Pedro vem nos ensinando que quando nós choramos amargamente, que nos posicionamos e ficamos unânimes em oração, em união, em um só Espírito, em um só propósito, a glória desce e renova e restaura, porque quando Pedro levanta, não é Pedro levantando, é o Espírito Santo, é o agir de Deus, com autoridade, usando a boca de Pedro e a boca, aleluia, daqueles que estavam naquele mover de Atos 2. Unânimes em oração, perseverando em oração. Eu fiz um voto com eu e minha esposa, minha filha. Um vai ajudar o outro. Sabe por quê? Criança, casal, casamento. Eu não posso falar muito de casamento, eu tenho 20 anos ainda no casamento. Eu tenho 10 anos de casado, o pastor tem 30. Ai, já pode dar aula para nós. Mas com esses 10 anos a gente passa os nossos altos e baixos, as nossas dificuldades, as nossas provações. E nós fizemos um voto ontem aqui da igreja. Ontem foi, o pastor mudou a ordem do culto lá ontem.
Ontem nós estávamos numa oração na igreja, e na hora que nós vamos embora, nós aceitamos esse propósito no nosso coração, um ajudar o outro, porque já viu, irmão, diabo é astuto, está tudo bem dentro de casa, às vezes quebra um copo, às vezes acontece uma situação, o inimigo vai usar aquilo para poder estragar o seu domingo, vai estragar a sua segunda, vai estragar o seu sábado. Ei, Satanás, ele quer destruir, quer matar, roubar e destruir, e às vezes na nossa carnalidade nós dizemos: eu não vou dar um braço a você, porque eu não estava errado. Mas se nós tivermos a Bíblia, se nós tivermos cheio do Espírito Santo, não falou: meu amor, eu falei bem com você daquele jeito que eu falei, te ofendeu, te magoou, vamos cá, me perdoa, vamos continuar. E aí nós temos muito mais a ganhar, porque aí o diabo vai cair por terra e não vai prevalecer o mal que fica sobre a nossa casa. E mais, estar na videira é fazer como Pedro. Pedro se arrependeu. Pedro agora obedeceu a orientação, ficou em Atos 2, foi revestido de poder, se levantou com os anjos. E aqui eu fecho a mensagem, lendo, aleluia, para a glória de Deus. Capítulo 14 de Atos, versículo 37. Eu vou encerrar lendo esse texto. Se eu e você permanecer na videira, irmão, nenhum mal, nada, nenhum desânimo, porque a videira vai nutrir a minha sua vida. O Espírito Santo vai nos encher. O Espírito Santo vai voltar ali, ó, no trabalho, falando assim, ó, faz assim, faz assim, faz assim, não vai lá não, cala-te agora fala. O Espírito Santo vai nos orientar, o Espírito Santo vai nos ditar, mas temos que estar na videira para amar nossas esposas, para as esposas amar os esposos, para os filhos obedecer ao pai, para nós obedecer a nossa liderança. Temos que estar na videira. Porque se você está aqui hoje, eu estou aqui hoje, o pastor Paulo, uma vez que eu tive aqui, ele me contou um resumo de como começou essa obra. Que coisa linda, irmão. Eu não vi de homens experientes coisas que nós ainda não passamos, ou vamos passar, ou nem vamos passar, porque passar situações como ele passou é privilégio. Pergunta por quê? Por quê? Pergunta por quê? Por quê? Porque agora ele está colhendo o fruto da perseverança que ele teve há 30 anos atrás. Você está aí, é perseverança de alguém que orou, de alguém que acreditou, e essa árvore, ela foi crescendo, e esses galhos, eles vão se encorpando, e esses frutos estão aí nessa noite, para gerar mais e mais e mais frutos da glória de Deus. E ouvindo eles isso, compuseram no seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a respeito a vós e a vossos filhos, e a todos os que estão de longe, e a tantos quanto Deus, o Senhor, os chamar. Ele está dizendo: é para vós, para os seus filhos, os de longe, e tantos quanto Deus chamar. É para mim, é para você, é para o seu primo, é para a sua tia, é para o seu amigo, é para a igrejinha, é para Juiz de Fora, é para Minas Gerais, é para o Brasil, é para a nação. E com muitas outras palavras, isso testificava e exortava, dizendo: salvai-nos dessa geração perversa. Pedro agora está cheio da presença desse discurso, que ele ganhou quase 3.000 almas nesse discurso. E esses homens, vendo Pedro pregar, cheio do Espírito Santo, perguntam: o que eu tenho que fazer? E Pedro orientando: arrependei-vos hoje dos vossos pecados. No 41, de sorte que foram batizados, e os que de bom grado receberam a palavra, naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Observa, aqueles que receberam a palavra de
os apóstolos. Pedro sai da covardia e Pedro agora cheio do Espírito Santo. Muitos sinais. O que foi andar sobre as águas? Foi um marco, mas Deus usou Pedro muito mais depois, porque a sombra de Pedro curava através do poder de Deus. Você chega ao Espírito Santo numa conversa formal com um familiar seu, você pode ganhar ele para Jesus, porque não vai sair lá da boca da sua boca, não vai sair lá de todo sentido. Ei, você homem, aleluia, trabalha na casa de alguém, quem trabalha por conta aí sabe, você tem que entrar dentro da casa das pessoas respeitando as famílias, respeitando as filhas, respeitando as esposas das pessoas. E se você for um homem prudente, você, através da sua postura, ganha aquela família para Jesus, porque você não está lá pela siga, você não está lá com o olhar de sedução, você está lá cheio da presença para que o nome do Senhor seja glorificado. Você precisa estar na videira. E todos que criam estavam juntos e tinha tudo em comum. Tinha tudo em comum. Não era um mais que o outro. Eu tento mais, eu prego mais, eu amo mais, eu faço mais. Não, todos tinham tudo em comum. No 45, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, como era, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, com simplicidade. Hoje tanta gente arrogante, olhando a gente por cima, olhando a gente por alto, mal sabendo eles que somos filhos de um rei, somos embaixadores de Cristo nessa terra, e o nosso reino não é aqui. Alguém que tem um poder aquisitivo maior pode até nos olhar para o alto, pode até nos olhar com uma olhada de desdém, mas a maior riqueza de um homem não é ter um BMW, não é ter um carro importado. A maior riqueza de um homem é ter o Espírito Santo na sua vida. Quando você chega ao Espírito Santo, você gera frutos. Você chega ao Espírito Santo, não desmerecendo a profissão. Fala para aquele médico que estudou a vida inteira, ela vai sair desse leito, porque o Senhor me mostrava ela caminhando fora desse hospital. Aleluia! Glória a Deus! Mas tem que estar na videira. Fora da videira não dá fruto. Só dá fruto porque está na videira. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, e comiam juntos com alegria, com singeleza de coração, com humildade, louvando a Deus, ao bom da duro, louvado seja o teu nome, o bom da fresco, louvado seja o teu nome. Hoje só tem água doce, louvado seja o teu nome. E caindo na graça de todo o povo, e todos os dias cresciam, e caindo na graça do povo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Todos os dias caíram na graça do povo. Sabe o que é a graça do povo? Você não está na soberba, você não está falando eu faço, eu posso, você está assim: Senhor, me esconde na sua graça, vai na minha frente e faz. Aí você vai cair na graça do povo, não para que o seu nome seja glorificado, não. Você vai conseguir transmitir a humildade que Cristo andou nessa terra, porque agora sim você foi chamado para dar fruto e ser chamado discípulo de Jesus, porque nós vemos quem acrescentava todos os dias almas à igreja era Deus, era o Senhor. Ele poda, ele dá o crescimento, ele arranca fora, mas ele também acrescenta o fruto. Olha o fruto aí, 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 olha o fruto aí.
o vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o medo. Você vai cantar essa noite com seu reino. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só penso esse mundo, se for sua presença, acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas me afetem em mim. Perdoa se vencer, em meio ao seu silêncio não estivesse aqui. Mas ele está no barco, ele está no barco. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só penso esse mundo, se for em sua presença, Acalma o meu coração, acalma o meu coração. hoje talvez você chore, hoje talvez você fale, não quero mais, chega, está difícil, está pesado, eu não aguento mais esse casamento, eu não aguento mais essa casa, eu não aguento mais essa pressão, mas o Senhor está dizendo, adore, exalte o nome dEle, porque Ele é fiel para cumprir na minha e na sua vida. Ei, glorifica essa esposa que você tem, glorifica esse esposo que você tem, glorifica esses filhos que você tem, porque é Satanás tentando te confundir, é Satanás tentando te separar da sua esposa, é Satanás tentando te tirar da igreja, é Satanás tentando nos arrancar da videira, e uma vez que ele conseguir nos arrancar da videira, ele sabe, que nós não devemos permanecer de pé, mas se nós permanecermos na videira, em adoração, nós permaneceremos de pé. Glórias. Eu agradeço essa rica oportunidade nessa